Saudações a você que nos ouve e nos acompanha aqui no podcast oficial da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis e no episódio de hoje nós vamos falar com o professor Vinícius Hirota, responsável pelas capacitações da área de educação física aqui da CETEC Capacitações. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Denis? Prazer aí estar contigo, estar aqui, né, nesse momento novo aqui também, nessa função aí do CETEC. E vamos bater um papo aí hoje, né? Legal, bacana. Ô Vini, para a gente começar a falar, né, inevitavelmente, queria que você trouxesse um pouco da sua formação, né? Eu tive pesquisando um pouquinho e vi que você tem até formação em arquitetura, né? Então, como é que você, da arquitetura, foi para a educação física? Qual que foi a sua trajetória acadêmica? Maravilha. Então na verdade eu tive a oportunidade de cursar, né, fazer 2 cursos de ensino superior concomitantemente. Então Uhum. eu ia para a faculdade de manhã e um à noite, né? Consegui uma bolsa de estudos aí, então, né? Claro que esse é o papel da família, né? Importantíssimo aí, né? Quando a gente tem a família trabalhando junto, né? Isso ajudou bastante. Então, meu pai e minha mãe me ajudaram muito nesse início de carreira. Eu entrei precoce na escola, né? Na faculdade, então com 17 anos também. Então, você fica naquele negócio. E, enfim, as coisas foram me levando, porque eu sempre tive envolvido no esporte. A gente até brinca, né? Outro dia tava batendo um papo aí numa banca que eu sempre tive ligado na natação. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Eu nasci praticamente na piscina. E se a natação fizesse a gente crescer tanto, né? Eu tava com 2 metros e tralalá. Porque a vida inteira, né, tive envolvido com isso. Acho que a gente vai falar um pouco, né, essa pegada aí da arbitragem, da natação, né? Sim, sim. Então, tive muito ligado, né? Até mesmo pelo meu pai ser professor de educação física, então tá envolvido nesse cenário. E aí fiz a faculdade, mestrado, doutorado, enfim, né? Continuo muito próximo da área acadêmica, né? Com as minhas inquietações na pesquisa. E é claro, né? A gente nessa oportunidade aqui no Centro Paula Souza de potencializar aí o conhecimento, acho que a ideia é difusão, né? Que a Sem gente dúvida. vem conversando, de atender as necessidades, enfim, os aspectos, os anseios das pessoas que estão envolvidas no cenário. Eu acho que o esporte, né? Assim como uma das mensagens, acho que das Olimpíadas desse ano é ser o centro, né? Um centro de formação também. Então, acho que o esporte ele pode, né, abrir essas portas, né? Nos dar oportunidades, né? Assim como no outro podcast que a gente já fez aí, acho que Ficou bem é claro isso, evidente, né? né? A questão da inclusão. Ô Vini, e Perfeito. aí dessa questão mais acadêmica e as práticas esportivas, mais ligado à natação, como é que isso tudo se misturou até você chegar, por exemplo, nas questões de arbitragem, né? Legal. É, eu entrei na graduação em 1996, né? Faz um tempão. E aí, nesse ano também, eu já fiz o meu primeiro curso de arbitragem, né? Então, já estou na arbitragem na natação um longo período de tempo. E os amigos, né? As oportunidades foram me levando aí para estar junto, né? Nesse processo de desenvolvimento da natação adaptada, do processo paralímpico no Brasil. Então, eu ingressei em 2006, 2007, né, junto a uma equipe que fazia, né, a arbitragem de natação adaptado. Enfim, então eu vim, né, me qualificando, assim como acho que todo o processo de elaboração do contexto paralímpico do Brasil, que é bem estruturado, né, cresceu muito bem. Vim aí, né, correndo junto com o pessoal que acreditou nesse fomento, né, nessa organização. Eu acho que eu posso falar aí que hoje o Brasil tem uma das melhores arbitragens de natação do mundo, né? A gente tem, evidentemente, aí um pé muito forte lá no Comitê Internacional Paralímpico. E em 2015, né, tendo em vista aí as Paralimpíadas do Rio 2016, eu tive a oportunidade, né, também, eu acho que eu julgo isso pela questão, né, da gente estar aí ligado nesse contexto de formação de ensino médio, né, do Centro Paula Souza, de falar outra língua. Então, acho que isso Uhum. a gente sempre fala para os alunos, né, fundamental aí na Importância de nossa, outra língua, né? né, em potencializar isso, né. Então, isso particularmente porque eu sempre gostei, né. Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei um dia lá pro meu pai e minha mãe e falei: "Ó, eu queria fazer inglês, e tal". Enfim, então me serviu muito, de ter a oportunidade. Então eu fui para o Canadá fazer uma formação, né, para entrar no quadro de árbitros do Comitê Paralímpico Internacional, Isso com vistas para Rio para 2016. atuar no Rio 2016, né. Então
eu fui o segundo árbitro nacional a entrar nesse cenário, né? Então tem um parceiro aí, né? Mandar um abraço aí pro Alexandre Garrafa, que, né, é o primeiro árbitro internacional ligado ao Comitê Paralímpico, né? Que fui junto com ele, enfim. E aí a gente fez uma formação, né, fora do país, né? Acho que isso eu sempre agradeço muito, né, ao governo, né, por me fomentar, né, ao Comitê Paralímpico também. E é claro, né, sempre nos padrões, a gente sabe que os padrões internacionais são pesados, a gente tem que ficar lá dias estudando, participando de uma competição em loco, e aí fui credenciado, para depois vir no Rio e atuar como árbitro de partida. Que Então bacana, eu cara. sou árbitro de partida, exclusivamente, né, fiz as partidas de natação. E como que é participar de uma Olimpíada? Ou, no caso, Paralimpíada, né? A Olimpíada, a Paralimpíada, acho que hoje a gente, né, busca equalizar muito, né, Uhum. porque a Paralimpíada sempre ficou um pouco aquém, assim Eu, como eu me lembro, inclusive, que em anos atrás ela não tinha nem TV, né? é, Era a Olimpíada o objeto principal, né, das transmissões, e a Paralimpíada que acontecia depois, para você saber informações, era basicamente internet, né? E olhe lá, né? Não porque tinha muita tudo novo, informação. né? A internet, enfim. É, Acho que hoje a gente tem essa visibilidade, né, da Paralimpíada, até mesmo porque o Brasil é um país emergente, né? Já tem o seu lugar ao sol aí, performa sempre muito bem, né, né? Vini? Tá crescendo muito, né? A gente tem conversado muito, né, com o pessoal responsável lá do Comitê Paralímpico, e a gente tem a meta aí de chegar, né, entre os melhores, né? Eles têm essa meta. Então, através de muita formação, né, o aspecto científico, né, de muito estudo, enfim, né, tem essa dinâmica por trás. Então, a organização, a gestão é feita com qualidade. Então, acho que o caminho, né, das Olimpíadas, da Paralimpíada, sempre é o mesmo. Não é? A gente eu sempre brinco, né, na graduação que o processo às vezes é descontinuado, porque Uhum. a gente tem que se adaptar ao atleta, né, que tem alguma limitação, que tem alguma deficiência, que tem alguma diferença. Então, o treinador tem que se adaptar, né, em alguns momentos, porque ele Mas não continua sendo a mesma modalidade, né? é a mesma É. modalidade, né? Acho que essa é uma das questões que geralmente o pessoal tem um pouco de dúvida. As regras são as mesmas. O que a gente tem são adaptações, né? Devido à deficiência, seja ela motor, intelectual, enfim, né? Um atleta cego. Então a gente adapta a regra. Mas o atleta, ele tem as mesmas condições, né? Haja visto que a gente tem algumas modalidades esportivas que o atleta, ele participa do esporte convencional Uhum. e também do esporte adaptado. Então, acho que o cenário é abrangente, né? E é muito favorável, porque acho que também é um dos elementos, né, que as Olimpíadas e Paralimpíadas da França agora têm em mente, que é a inclusão, né? De uma maneira geral. Acho que a gente quer, né, atingir aí a inclusão. Quando a gente fala em inclusão, acho que não é só da pessoa com deficiência, mas as pessoas irem até, né, o evento, né? A gente já teve um recorde de público em Londres, depois no Rio, né? Acho que foi um negócio maravilhoso, né? Inclusive na Paralimpíada, né? Recorde de Tóquio público. a gente não pode nem colocar nessa situação por conta, né, da condição em que a gente vivia quando a Olimpíada aconteceu, né? Exatamente, né? O meio da pandemia, Isso. foi adiada, né? Um ano depois, né? Então a gente teve aí, né? Um evento atípico, né? Não menos importante, Mas né? com condições completamente novas, né, para todo mundo, né? Perfeito. Ô Vini, me fala uma coisa, sendo o Brasil, né, um grande expoente na questão dos atletas paralímpicos, como é que você vê a preparação das pessoas que estão ali, por exemplo, como a arbitragem, né, as pessoas que trabalham para os esportes acontecerem? Existe formação para isso? Como é que está o cenário de formadores aí para formação de formadores para novos árbitros e novos profissionais que atuam nessa área? Muito bom, né, Denis? Essa sua colocação. Já vou aproveitar, né? Fazer a propaganda aqui também, porque a gente está fechando nessa parceria aí com o Comitê Paralímpico, nessa chancela, né, do Centro Paula Souza. É, E eu acho que isso vai fomentar, né, os professores, né, de diferentes áreas. Então a gente não quer só o professor de educação física. Existe um curso, né, que a gente chama de um curso introdutório que todo mundo pode fazer, né? Então acho que o pessoal do marketing, o pessoal da pedagogia, né, enfim, de diferentes áreas, eles devem, né, participar desse curso para Multidisciplinar, sim. ter um primeiro acesso, né, saber como funciona, né, o esporte adaptado.
E aí, o comitê ele tem essa preocupação de formar, né, cursos específicos, né, de trabalhar com a arbitragem sempre numa perspectiva de reciclagem, ok? Então, todo mundo tem que passar por esse curso, ok? E depois a gente tem cursos específicos de treinadores, né, de arbitragem, lembrando que são todos cursos gratuitos, né? Então, eu acho que isso não é, né, sempre a gente tem que valorizar, né, porque eles querem atingir o maior número de pessoas, a gente quer qualificar, né, os cursos são de extrema relevância, né, a gente vem aqui sempre com o que tem de mais recente, né, na arbitragem, né, da natação. Então, esse é uma parte que existe a preocupação. E hoje, né, a gente tem, a gente chama de Open, né, que são as competições que antes eram regionais e hoje são estaduais. Então, todos os estados do Brasil têm as suas competições e elas acontecem de maneira que a arbitragem vai em loco no estado, né, executa a competição. Então, acho que o nível, né, de excelência dessas pessoas, pelo menos que a gente tem visto aí, que tem acompanhado as competições, é um nível de padrão internacional, né? Muita gente estava lá na Paralimpíada e continua trabalhando, continua atuando. Então, acho que é o exercício prático, né, profissional. Então, acho que isso mostra que a gente tem gabarito, né, que a gente vem crescendo e eu acho que a perspectiva é muito positiva aí, né? Quadro de medalhas. Legal. Vamos fazer um giro aqui agora em relação a essa sua presença no Centro Paula Souza, né? Então você está atuando na ETEC de Esportes, na FATEC de Esportes e agora na CETEC Capacitações, né, com os projetos destinados aí à formação dos professores. O que você consegue perceber, Vini, em relação ao que está sendo executado atualmente nessas unidades versus o que se pratica no esporte de alto rendimento? E aí, dentro disso, né, existe uma necessidade de você capacitar esses professores, né? Então, como é que está esse cenário, né, esses dois polos, e como é que você tem pensado a sua atuação para ajudar na formação desses docentes que atuam no esporte? Maravilha. Então, acho que a primeira proposta, vou começar falando pelos cursos aí que a gente tem, né? A primeira proposta, né, é falar sobre esporte educacional, né? A gente deve acontecer aí o mês que vem, com esses temas emergentes, e aí, justamente, né, contextualizar a participação da mulher no esporte, né, que é um dos elementos aí da questão social de ter equidade de gênero, né? A proposta das Olimpíadas desse ano, né, ter a mesma quantidade de atletas mulheres e homens. Então, a gente quer acho que essa discussão de temas emergentes trazer à tona, né, aquilo que se discute hoje no esporte. Então, a participação de mulheres, de meninas, né, do Centro Paula Souza, na aula de educação física. Racismo no esporte. Então, acho que é outro elemento aí também que a gente vê na mídia, vê na TV, né, e eu acho que faz parte do nosso cenário. Afinal de contas, também a gente atende, né, a maior diversidade possível de alunos no centro. Então, acho que isso esses são temas que acho que dentro de um fórum a gente consegue discutir, ou pelo menos trazer à tona e ser contextualizado, porque a gente não pode deixar passar em branco. E são questões emergentes, né? E o Isso. esporte é um grande catalisador, né, de olhares e de atenção para poder, de repente, discutir temas de tanta relevância. Perfeito, né? A gente fala que a ideia do esporte é ter difusão, né, daquilo que a gente pode apresentar. Então, esse é um primeiro fórum aí que a gente tem a ideia de trazer esses temas, né? Enfim, e discutir com os professores. Aí, na sequência, a gente tem previsto aí um fórum, a gente chamou de fórum, mas a ideia é uma exposição que foi feita lá na ETEC de Esportes, pelo professor, né, encabeçado aí pelo professor Claudinho. Eu acho que é importante a gente trazer também essas questões práticas que acontecem em algumas escolas, então a gente vai trazer isso lá para o centro e conversando lá com a nossa diretora, né, acho que a ideia é que as pessoas, né, nessa exposição, os funcionários do Centro Paula Souza possam também ver aquilo que existe no cenário do dia a dia, culturalmente falando. Então, a gente tem Olimpíadas, tem Paralimpíadas esse ano, então a gente vai trazer algo que já foi feito, então com materiais ligados aí ao Olímpico, né? Então, tudo que a gente conseguir aí de material e o que foi construído, né, dentro dessa representatividade, ter uma exposição. Então, a gente conta aí nesse dia a ideia, né, que seja presencial e que tenham atletas, enfim, né? A gente vai ter aí, tenho certeza, né, o pessoal do Comitê Paralímpico, né, que vai estar discutindo, enfim, a gente ter esse momento e ter a abertura,
dessa exposição também, né? Com alguns materiais, com aquilo que tem de novo, enfim, né? Ter uma experiência não só visual, Uhum. mas auditiva, né? Como tem alguns. Sinestésica, assim, tem Isso, ali uma perfeito. troca legal. Aliás, Vini, só voltando um pouquinho, esse fórum de educação de temas emergentes, ele vai acontecer no segundo semestre, né? Só para a gente situar no tempo e no espaço. Tá, Quando é que ele vai acontecer? A modalidade dele, online, híbrido, presencial? Quantas perfeito. vagas você está oferecendo? Como é É, que os professores podem acessar? o fórum educacional, o primeiro que a gente tem aí, vai ser síncrono online, ok? Previsão agora é dia 21/5, uma O de temas terça-feira. emergentes, Isso, com temas emergentes. A gente tem 70 vagas disponíveis, tá? ok? Para os professores, então a gente conta aí com a presença de todos, né? Para a gente poder ter aí um fórum bem maciço. Os convidados que a gente tem o professor Davi, lá do Comitê Paralímpico, né? Que já participou aí Que do aliás nosso já esteve podcast. conosco, né? Isso. É uma fala brilhante, né? Com essa perspectiva, então, educacional, né? E o que o Comitê Paralímpico pode oferecer enquanto inclusão, enfim, enquanto oportunidade. A gente deve ter a presença aí do Diego Abreu, que é lá da Confederação Brasileira de Handebol, que trabalha com mini handebol, e o Edgar, da Fundação Gol de Letra. Então, são esferas diferentes, Sim. né, mas com essa preocupação. Então, pessoas que estão na prática, né, que trabalham o esporte de maneiras diferentes, mas que vêm trazer à tona um pouco dessa preocupação, né, da participação, da coeducação, cooperação, enfim. Então, esse é o primeiro exercício que a gente está propondo aqui no centro, né, no Centro Paula Legal. Souza. Então esse está com inscrições abertas. Está aberta a inscrição. Então, link do portal do participante vai estar aqui abaixo desse conteúdo, seja no vídeo ou seja também no nosso canal lá no Spotify. Para você que deseja acessar esse conteúdo que vai ser ministrado por esses convidados e pelo Vini que vai estar mediando, 70 vagas? Correto? 70 70 vagas. vagas. Legal. Então, o link aí na descrição para a gente poder fazer esse fórum ser um sucesso. E a gente também tem um outro, né, que são destinados a estudar um pouco os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, na questão da interdisciplinaridade, não é isso? Perfeito. Então, esse é uma proposta, né? Como eu estava falando, para o mês de junho, que antecede, né, as Olimpíadas, e a gente trazer à tona um pouco desse cenário, né? Com esses materiais, enfim, com esse fórum, que deve ser presencial. Logo mais a gente abre as inscrições aí, com a presença de alguns ex-atletas, enfim. Então, acho que esse também vai ser um evento muito importante, né, para o Centro Paula Souza, porque a gente sabe que, pela quantidade de alunos, essa é uma das preocupações que a gente tem no centro, e pela diversidade, a gente sabe que é oportuno a gente sempre destacar que muitos atletas, ex-atletas, né, possivelmente passaram pelo Centro Paula Souza. Então, né, logo mais a gente quer investigar um pouco disso também, porque o esporte oportunizou, né? E acho que a formação do sujeito, né, enquanto educação, também faz parte desse crescimento. Então, acho que, né, são contextos, um pouco do contexto que a gente pensa, né, em investigar também aqui nos nossos projetos, né? Então, Aliás, outro dia a gente estava conversando e você comentou sobre essa necessidade, né, de levantar esse quantitativo de ex-alunos que estão aí espalhados por diversas modalidades esportivas. É um trabalho árduo, mas eu tenho certeza que vai dar muita visibilidade, né, para esse pessoal e também para o trabalho que é feito, né, nas ETECs de modo geral, né, não só nas de esporte especificamente, na de esporte especificamente, mas em outras unidades, né, Vini? não, perfeito. Faz parte também, né, do nosso contexto aí, né, os jogos escolares. Então a gente também está inserido na coordenação dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, né? Então a gente tem alunos do Centro Paulo Souza que participam. Então acho que é um primeiro passo, né? Estar inserido aí em competições que são regionais, municipais, estaduais, e que o aluno e é muita gente que gosta, né, de praticar esporte, tenha a oportunidade. Então acho que essa é uma questão, né, da educação física. A gente poder olhar um aluno, né, fala assim, olha, a gente geralmente é o professor que está na área, fala, olha, tem um olho mais clínico, fala, aquele sujeito ali, ele pode ser um futuro atleta. Então a gente aquilo que a gente chama de identificar um talento e depois, né, se possível, direcionar para um clube, né? Porque a gente trabalha com esse caráter formativo pelo esporte, com o esporte, né, aqui no centro, na aula de educação física. Mas nada impede que a gente extrapole isso e que o aluno, né,
quem sabe se torne um jogador de futebol, um atleta do atletismo, né? Enfim, né? De tantas modalidades aí que a gente sabe que, além das emergentes, né? Como a gente tem hoje aí surf, skate, né? Que estão nas Olimpíadas, mas que dos tradicionais também, né? Seja oportuno. Então, acho que a ideia daqui a pouco a gente também começar a rastrear isso, né? A gente conta aí com os professores aí, né? Do centro, né? Porque acho que isso mostra também que, além de tudo, né, o esporte também, né, nasce de algum lugar. Sem Ok? dúvida. Apesar de você ter aí uma vivência maior nas piscinas, né, Vini? É verdade. Eu vejo que você tem uma visão bastante abrangente sobre o esporte, né? Aí você tocou no assunto do futebol. O que é o futebol de 3 tempos? O que é essa proposta que você está trazendo também para esse ano? Maravilha. Acho que mais para o segundo semestre a gente deve colocar em prática aí, né, essa capacitação do futebol 3 tempos, que são de grandes parceiros, né? Existe uma fundação, né, uma ONG aqui no estado de São Paulo, que trabalha nessa dinâmica, né, que tem essa perspectiva, né, que também não deixa de ser um esporte educacional, que a gente constrói o futebol. Então, 3 tempos, porque ele é desenvolvido em 3 momentos. Né, basicamente, né, eu estou dando uma resumida aí no contexto, mas que a gente vai sentar com as pessoas que vão participar do jogo, que a gente tem a oportunidade de criar, né, de construir as regras, a dinâmica daquele jogo. Então vamos supor aqui, a gente vai falar que vamos ter um jogo sem gol. E onde vai ser o ponto? Eu não sei. A gente vai inventar uma maneira de fazer esse ponto, ok? Vamos supor, depois de 10 passes, vale um ponto. Coisa do tipo. Certo. Então é possível a gente ter a construção desse jogo. Ou que o jogo seja quase tradicional, mas que a gente vai limitar a quantidade de passes, ou não vai ter lateral, enfim, a gente tem essa oportunidade, né? Então, de construir, né, um jogo. A segunda parte a gente joga com as regras que a gente construiu, né, com as adaptações, né, com a proposta. E a terceira é a gente sentar e refletir sobre aquilo que foi executado. Olha, o que contribuiu, será que a gente podia mudar alguma coisa? Então a ideia é essa. Que eu acho que é bem oportuno, porque necessariamente a gente pode fazer o futebol 3 tempos num lugar que não seja uma quadra ou um campo, mas que seja um lugar adaptado, né? Porque a gente sabe que alguns lugares sofrem sem quadra, muitas vezes. Então a gente também quer trazer um pouco dessa proposta. A ideia também é difundir um pouco, né, desse conhecimento, né, junto com esses parceiros, né, a Fundação Eprocad, o Fonseca Projetos, né, que são, na verdade, são ex-alunos meus, né, que já vêm levantando essa bandeira, essa causa, e que eu acho que tem essa proposta também social. Acho que vem muito de encontro com aquilo que a gente quer, né, acho que no Centro Paula Souza, que é atender os anseios dos alunos, né, e que o professor tenha também ferramentas diferenciadas, né, para o seu dia a dia. Então, por isso que surgiu a ideia dessa proposta aí, né, que pretende ser presencial, né, para a gente ter esse Essa contato, prática, né? isso. E aí o futebol está no nome, está nos fundamentos, mas o que está sendo construído ele vai muito além da prática cotidiana. Ele Perfeito. vai trazer discussões, reflexões, novas visões, novas perspectivas. Eu não sei se é possível, mas depois a gente também tem um site aí, Denis, que tem todo esse material, se a gente conseguir deixar disponível Vamos deixar aí, na descrição. né? É bem bacana, porque daí esse material já está disponível, né? Então antes É mesmo gratuito. da capacitação acontecer, quem tiver interesse já consegue conhecer um pouco dessa proposta, é isso? Perfeito, que eu acho que também a ideia é nossa aqui, né, de difundir, né, Sem conteúdos dúvida, que, então, acho que a gente são pode deixar lá importantes. disponível É, e o pessoal pode acessar, enfim, já ter o contato, né, com o material, enfim, que é um material muito bem estruturado também, enfim, acho que vem de encontro aí com as necessidades que a gente pensa aqui. E tem, legal. tem mais uma, né, tem mais uma aí, não sei Tem se mais dá uma. tempo de... Tem uma que está falando sobre a reformulação, né, das dimensões de conteúdos de educação física. Eu acho que mais do que necessário, né, discutir esse movimento, né, Vini, de você pensar o conteúdo da educação física numa outra dimensão, né? Acho que a educação física sempre discute, né, o aspecto atitudinal, né, enfim, é, é, pensar para o ensino médio, acho que hoje é bastante importante e oportuno, porque o ensino médio, assim como as rotinas, não gosto de justificar pela pandemia, mas tem um reflexo nisso, né? A nossa rotina mudou, enfim, vários aspectos, né, relacionados ao pós-pandemia, porque a gente teve contato com muita coisa nova,
O exercício talvez ficou um pouco ali, olha, como a gente faz? Então a ideia é repensar. Quem é esse nosso aluno novo, né? Qual é a perspectiva hoje das gerações, sei lá, Z, X, Y, não é? Uhum. Porque a gente também tá nessa e Sim, às vezes a gente fica lá, olha, vou fazer como? Né? Trabalho de que maneira? E acho que o exercício profissional do professor que tá preocupado com a formação do aluno é também se reformular. sem Então, dúvida nenhuma. repensar. Para esse novo cenário, para esse novo aluno, né, para esse novo momento que a gente está vivendo, né? Você citou aí nesse momento pós-pandemia, né? Eu acho que a gente teve aí uma incursão muito grande dentro dos ambientes tecnológicos e talvez isso Perfeito. tenha deixado algum tipo de legado que agora esse repensar pode trazer de novo, fazer um resgate, né, de práticas talvez, não? Não, claro, e também vou juntar aí, né? Acho que a gente está repensando aí o currículo do ensino médio, né? Então também depois que surgiu, né, essa proposta, então né, juntamente com os parceiros, foi lá consultar, olha, talvez seja uma possibilidade a gente discutir, né, um pouco dessa reformulação junto do ensino médio, né, que existe, né, que a gente sabe que talvez venha uma proposta pronta, mas que a gente possa se adequar, né? Então, chamar professores aí que eu sei, né, que tem essa preocupação, né? Então, acho que os convidados que devem vir falar nesse curso aí, eu sei que eles têm, né? Alguns deles são muito parceiros aí esse anseio, né? E tão preocupados, né? Junto, é, é, estão se movimentando, né? Para pensar nessas possíveis mudanças, né? Das dimensões de conteúdo e como que a gente pode trazer isso à tona, né, para o professor, e é claro, né, pensando, olha, professor, e a prática, né, a vivência do aluno, né, a experiência do aluno, né, dentro das dimensões. Então, acho que essa capacitação, esse curso também deve vir aí Para para agregar. movimentar um pouco, né? Sim. Pelo menos a gente, é aquilo que a gente sempre fala, a ideia é colocar a interrogação. Se a pessoa já fica com a interrogação é porque ela está pensando, ela Alguma vai coisa se vai mover. frutificar, né? É isso aí. Através do pensamento. Ô Vini, para a gente encerrar, 2024, Paris, Olimpíada, Paralimpíada, queria que você falasse um pouco, né, se você vai atuar de alguma maneira, né, à distância ou não, quais são os planos aí, e quais são as expectativas, né? Falou-se muito sobre a questão da inclusão, né? O que que você espera desses Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Eu ultimamente tenho falado, né? Parece que você sai da arbitragem, né? Porque uma das minhas propostas foi essa, eu vou dar um tempo na arbitragem, né, em 2017, porque ela precisa ser renovada, outras pessoas precisam vir. é, mas aí a arbitragem não sai da gente, né? Porque 2 semanas atrás aí eu fui fazer uma competição ali em Salvador, né? Sabe aquela coisa, olha, vamos lá, vamos participar, né? Acho que porque tem muitos amigos também, eu acho que a gente está inserido nesse processo. Mas eu, né, não estarei aí, né, nas Olimpíadas, Paralimpíadas, mas vou, claro, né, estar acompanhando ali, torcendo muito, né, porque o Brasil sempre, né, o esporte sempre traz muita emoção para nós. Eu acho que o contexto, né, da França, a proposta, né, é muito pertinente, né, pelo momento de mundo que a gente vive, né, pelos valores que eles estão levantando. Então, por exemplo, emissão zero, né, de poluentes é uma das propostas. Então, que acho que o transporte público, né, tem a meta de ser zero emissão de carbono, né, então veículos elétricos, né, tem uma proposta de se situar, né, os atletas próximos dos locais de jogos, né, para o deslocamento ficar mais fácil. A ideia é que o transporte público seja para todos, né? Então, para quem tiver ingresso, acho que não paga o transporte público, né? Então, a França pode oferecer tudo, acho que o que eles querem, ou o que todo mundo sempre quis. Né, tem essa proposta da equidade de gênero, né, quer usar o esporte como ferramenta para todos, tem a proposta da inclusão, enfim, então é um momento muito, muito oportuno, né, de trazer, né, a grande mensagem, né, das Olimpíadas, que é a união dos União dos povos, Povos, não é isso? exato. Então acho que tem tudo para dar certo. União, inclusão, equidade e tudo Perfeito. isso aí, né? Acho que são temas enfim, né? Acho que vai ser uma grande festa, né? Como sempre é, né? É, A gente sempre tem momentos muito marcantes, né?
em todos os Jogos Olímpicos, né? Não é o momento da medalha, mas é o momento que alguém sofre a falta ou que alguém cai e o outro vai lá e estende a mão. Então, acho que esse é o Esses momentos legado, né, ficam, né? das Realmente. Olimpíadas. É isso, professor Vinícius Irota, coordenador de projetos na CETEC Capacitações, esteve aqui conosco, batendo esse papo bacana, gostoso aí. Os links que foram citados aqui, portal do participante para as inscrições que já estão abertas vão estar aqui na descrição. O material de futebol de 3 também vamos estar disponibilizando, né, Vinícius? Maravilha. E também os canais oficiais de comunicação da CETEC, para que você possa estar em contato com tudo aquilo que está acontecendo dentro das nossas atividades. Vinícius, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né? Tamo junto aí para, né, aquilo que a proposta do esporte tem para nós, né, da educação física e do esporte. Acho que a ideia é o movimento, né? O movimento humano e a gente consiga, enfim, trazer à tona aí novos assuntos. Obrigado, Denis. Valeu, pessoal. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da CETEC Capacitações, seguir as nossas redes sociais e até o próximo episódio.